Senhores deputados, já estamos na presença do Dr. Pedro Dominguinhos e da senhora doutora Sandra, peço desculpa, Sandra Pinto, senhora chefe de gabinete do Dr. Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. E assim sendo, vamos, para além de agradecer a disponibilidade, a pronta disponibilidade em acudir à nossa solicitação de aqui estar hoje, no seio desta Comissão Eventual de Acompanhamento, o Dr. Pedro Dominguinhos tem 8 minutos e permita-me que vá já assim direito ao assunto para fazer aqui o ponto de situação em relação à Comissão Nacional de Acompanhamento. Pode ser? Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, agradeço naturalmente o convite, cumprimento todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados. É um gosto em estar aqui novamente e vou cumprir os 8 minutos. Não prometo que passe sem pormenor todos os slides que forneci, mas naturalmente era um documento para a vossa análise e, portanto, aquilo que farei é, sobretudo, olhar para aquilo que são os aspectos mais relevantes da execução do PRR até este momento e também depois, como é evidente, a grelha de tempo está distribuída, a responder às questões que são colocadas. Um bocadinho isto gostava de transmitir-vos, sendo a Comissão Nacional de Acompanhamento um órgão independente, pugna a sua atuação com base na evidência e com base na triangulação de dados. O que é que isto quer dizer? Que nós só emitimos um conjunto de recomendações ou um conjunto de conclusões baseado na recolha da informação com a informação que está pública para as entidades externas fornecida pela estrutura de missão Recuperar Portugal, as reuniões com os membros do Governo, também as reuniões com os beneficiários diretos e intermediários, a reunião com a Comissão Europeia, já tivemos 2 reuniões com a Comissão Europeia a nosso pedido, e também os roteiros de proximidade com visitas ao terreno aos beneficiários finais. Nós produzimos um relatório mensal, que não publicamos, é apenas para utilização interna, eu enviei para a Sra. Presidente e pedi para distribuir. Isto é uma forma de irmos acompanhando a execução do PRR, não substitui à informação que a estrutura de missão publica semanalmente, é uma forma diferente. E aqui nós neste momento estamos com 81% da percentagem da verba para os beneficiários finais contratada em encerrado e 46% dos contratos públicos validados. Por que razão é que nós utilizamos este indicador? Porque uma coisa é o contrato estar assinado entre a estrutura de missão Recuperar Portugal e um beneficiário direto, outra coisa são os contratos públicos que esses beneficiários diretos já lançaram e estão validados, portanto estão em condições de, na maior parte dos casos, iniciar a obra. E, portanto, grosso modo, dos cerca de 5.200 milhões de euros contratados entre a estrutura de missão e a Recuperar Portugal, há neste momento cerca de metade dos contratos públicos validados e, portanto, que estão em condições de ser executados. O restante está em procedimentos pré-contratuais, desde o lançamento de concursos, visto do Tribunal de Contas, providências cautelares, portanto, há uma miríade de situações. Depois, aquilo que fazemos é tentar perceber a evolução dos pagamentos. E aqui temos o período homólogo dos primeiros 9 meses de 2023 com 2024 e, grosso modo, em termos de beneficiários finais, existia um aumento de cerca de 48% nos pagamentos aos beneficiários finais e, no caso dos beneficiários diretos, cerca de 87%. É natural que esses pagamentos acelerem, porque, naturalmente, já passaram cerca de 30 meses da execução do PRR e, portanto, há aqui um processo que é particularmente relevante. Aquilo que não se nota é uma tendência ou, se quisermos, uma cadência em termos de pagamentos. Depende muito da forma como cada um dos beneficiários diretos vai concretizando as suas operações e solicita também os pedidos de pagamento aos diferentes beneficiários intermediários ou à estrutura de missão Recuperar Portugal. Nós temos também a preocupação de regionalizar o investimento. Nós aqui, eu apresento por NUT 2, mas no relatório que vos foi distribuído tem também por NUT 3. Não temos por distrito, embora seja possível, e eu falo distrito porque naturalmente as senhoras e os senhores deputados são eleitos por distrito, como é evidente, mas eu diria, o Norte com cerca de 28%, a área metropolitana de Lisboa com 24%, depois o Centro com 20%,
a região autónoma dos Açores e da Madeira com 6% e 5%, o Algarve com 3% e o Alentejo com 5%. Dar-vos nota de que isto são os contratos de acordo com a sede dos beneficiários. Este é um trabalho que já solicitámos e que já alertámos e que temos vindo a fazer. É importante ir para além da sede do beneficiário, porque há vários investimentos que estão na sede de um concelho, mas depois a concretização não será exatamente nesse concelho, será noutro local. Sobretudo quando, e já lá irei, pensarmos nos resultados e sobretudo nos impactos, temos que regionalizar, densificar mais essa regionalização para perceber exatamente esses mesmos impactos. Isto é apenas um valor que trazemos aqui, que tem a ver o investimento per capita em cada uma das CIMs. A média nacional em setembro situa-se nos 1.179 euros. Aqui, sobretudo, a região de Aveiro, pela sua densificação industrial e do tecido do sistema científico e tecnológico, destaca-se, e depois seguido da região de Coimbra, Douro, Alentejo Litoral e da região de Leiria. E são os investimentos per capita, não os investimentos totais. Dar-vos nota também que é algo que é particularmente relevante, que tem a ver com o investimento, sobretudo, das empresas. Isto são as conclusões de um estudo do Banco de Portugal, do Boletim Económico de outubro, que foi publicado há cerca de 15 dias e que analisa os contratos superiores a 1 milhão de euros. E, talvez com alguma surpresa, nós percebemos que aqui as micro e as pequenas e médias empresas representam cerca de 50% do investimento captado, e se juntarmos a estes valores de contratos superior a 1 milhão de euros, todo um conjunto muito significativo de outras componentes, como a indústria 4.0, a descarbonização dos projetos simplificados, este montante subirá de forma significativa. Dito de outra forma, não são apenas as grandes e as médias empresas que têm sido capazes de captar o investimento, também as micro e as pequenas empresas o conseguem fazer. E o mesmo olharmos para o setor da atividade por CAI, onde as empresas, as indústrias transformadoras representam 32%. O peso da indústria transformadora no emprego é na ordem dos 16%, 17%, no valor acrescentado bruto é de cerca de 21%, 22%. Portanto, aqui a captação muito fruto da descarbonização, onde as grandes empresas têm a possibilidade de captar verbas, e das agendas mobilizadoras, onde também é um valor significativo. Olhando para uma apreciação mais qualitativa, e aqui recupero as últimas conclusões do relatório publicado em julho, nós estamos a trabalhar no próximo relatório que publicaremos no início de 2025, cerca de 40% dos investimentos estão classificados como preocupantes ou críticos, cerca de 24% necessário acompanhamento e cerca de 1/3 alinhados com o planeamento. Depois, quais foram os principais constrangimentos identificados? Atrasos na avaliação das candidaturas, que em muitos casos ainda se mantêm, é um problema que não está ultrapassado. Funcionamento ineficaz das plataformas informáticas, hoje tivemos 2 reuniões com 2 entidades distintas e esses problemas continuam a existir. Há melhorias, mas é necessário um investimento adicional. Tempos longos de decisão de várias áreas, quer na fase pré-contratual, quer depois na questão dos tribunais, quer naturalmente nas decisões de vistos. Depois, a dificuldade de operacionalização do mecanismo da reposição de IVA. Há, sobretudo, uma entidade, que é a Direção-Geral de Ensino Superior, que já consegue pagar aos beneficiários finais desde há cerca de 1 mês e meio, e outras entidades, por exemplo, como a Marinha ou a Arsenal do Alfeite, também já conseguiram receber o valor do IVA. Depois, fardo burocrático muito pesado. Dou-vos um exemplo, continua a ser solicitado às entidades que entreguem a declaração de não-dívida à Segurança Social ou a informação empresarial simplificada, quando desde janeiro o princípio do all-in-once se deve aplicar, e a Administração Pública continua a pedir informação que a própria Administração Pública já tem, que é uma coisa um bocadinho estranha, até porque a interoperabilidade deveria resolver muitas dessas situações. E concentrar-me aqui nas recomendações, para finalizar e para não ultrapassar muito, abusar da vossa paciência. Nós temos que ter uma burocracia inteligente e com valor acrescentado. É fundamental que as entidades percebam o que é que pode ser eliminado sem comprometer, naturalmente, o controlo do duplo financiamento, do conflito de interesses, todas essas questões que, como é óbvio, são particularmente exigentes e, sobretudo, depois da reprogramação do PRR, foram acrescidas, mas é essencial esta aposta. Em segundo lugar, melhorar as plataformas, reduzir o tempo de tomada de decisão e o pagamento do IVA, a maior automatização do controle do duplo financiamento. Há uma boa notícia de que hoje em dia já é possível
controlar que projetos as entidades já viram financiadas, depois faz uma análise sistemática passado alguns meses, provimento de recursos humanos, a melhoria da comunicação e transparência, modelos de acompanhamento de proximidade. O Sr. Ministro teve a oportunidade de já referir isso várias vezes. Nós não podemos fazer uma avaliação como baseado em folhas em Excel e no controlo administrativo. As entidades, os beneficiários diretos e intermediários, sobretudo os intermediários, têm que ir mais para o terreno. Isto é particularmente sensível para percebermos e para anteciparmos eventuais problemas. Depois, um aproveitamento do prazo disponível da execução do PRR. Podemos depois densificar mais essas questões, sobretudo nas agendas mobilizadoras e na descarbonização, que terminam em dezembro de 25. Esta é uma situação particularmente exigente. E depois, há uma análise da execuibilidade dos investimentos dos prazos do PRR. Está em vigor uma reprogramação do PRR. Para finalizar, e com isso não posso deixar de terminar, é fundamental um olhar muito atento para uma agenda de avaliação dos impactos do PRR. O que nós temos que perceber é qual é a sustentabilidade desses investimentos, calcular, se quisermos, o OPEX de muitos desses investimentos e, sobretudo, perceber quais são os impactos, o que é que o PRR provoca nas pessoas, nas regiões, nas empresas, nas IPSS, noutras entidades do sistema social. E, portanto, globalmente, peço desculpa por ter ultrapassado, mas 8 minutos é manifestamente pouco. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro Dominguinhos. Está registado, ultrapassou, mas dada a pertinência e o entusiasmo, também não lhe ia cortar a palavra, naturalmente que isso não podia fazê-lo. Sendo assim, vamos começar com a primeira ronda de questões do Partido Socialista. Na primeira ronda e com 8 minutos, temos a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Professor, antes de mais é um gosto tê-lo aqui, a dar-nos também aquela que é a sua visão, a vossa visão do acompanhamento que estão a fazer do PRR e também a dar-nos nota daquela que tem sido a execução das várias recomendações que têm feito, também do vosso acompanhamento, não apenas das áreas, mas o acompanhamento também no terreno, que sei que o fazem. Testemunhei também, eu individualmente, o acompanhamento que fazem a todos os beneficiários, a todos os projetos e as recomendações que nos fazem no fim do dia para poder cumprir o PRR. E este PRR é efetivamente um vetor fundamental também de crescimento do nosso país. Nós, no momento em que construímos este PRR no momento de pandemia, no momento em que precisávamos de dar também para alavancar a nossa economia, alavancar o nosso tecido social, alavancar também o nosso investimento público e, portanto, consideramos, como considerávamos à data, que é fundamental podermos em conjunto fazer esta avaliação permanente, este escrutínio permanente do que está no terreno, percebermos também em conjunto como é que podemos continuar, porque este é mesmo um processo contínuo e, aliás, há uns dias aprovamos aqui no Parlamento as medidas de simplificação da contratação pública, dando mais um passo nesta simplificação, sem de perder de vista, obviamente, a transparência, mas de simplificar continuamente este procedimento e, portanto, deixar esta primeira nota que, efetivamente, e às vezes esquecemos disso neste debate político, certamente durante esta audição vamos poder testemunhar isso mesmo, esquecemos a perspectiva daquilo que é mais importante no PRR, que é a transformação que ela nos vai trazer ao nosso país. E por falava, aliás, já terminou a sua intervenção referindo precisamente à avaliação do impacto do PRR no país e eu deixava-lhe esta pergunta também sobre esta dimensão, tendo em conta, como dizia, o acompanhamento que tem feito junto dos beneficiários finais e dos beneficiários intermediários, o acompanhamento que tem feito junto dos ministérios e, mais importante que isso, o acompanhamento que tem feito diretamente com as comunidades, com as empresas e perguntava-lhe, na vossa perspectiva, que impacto é que isto tem na vida das nossas comunidades, nas dimensões mais sociais, mas também o impacto que tem nas nossas empresas e com isso no nosso tecido económico e na nossa capacidade enquanto país de melhorar e de alavancar mais investimento com o PRR, que dimensão é que traz? E deixava-lhe também aqui uma segunda questão relativamente a isto, que é o que é que devemos também avaliar para o futuro pós-PRR, ou seja, o que é que isto nos traz de ensinamentos, não apenas na perspectiva que já lá vou novamente, das cargas burocráticas, das simplificações, que é também uma matéria que devemos avaliar, mas eu já irei a ela, mas o que é que nos traz o PRR como ensinamento desta visão estrutural do nosso país, de uma visão integrada das várias dimensões
dimensões de investimento público e desenvolvimento do nosso país e de que forma é que nós, para lá do PRR, e não apenas com fundos comunitários, mas também com fundos nacionais, devemos dar continuidade a muitos destes projetos e não me centro aqui em nenhum em particular, deixava-lhe esta pergunta de forma muito transversal, para que nos pudesse dar também essa dimensão para lá do PRR, 26 está à porta e era importante nós percebermos também esta dimensão. Relativamente às várias recomendações que têm sido feitas ao longo da execução do PRR, têm sido vários os relatórios semestrais que têm sido feitos, têm sido várias as dimensões que têm tido, onde têm sido ultrapassados alguns constrangimentos, alguns continuam a manter-se, continuam a existir problemas com a análise de candidaturas, com as plataformas de submissão de candidaturas e de submissão de pagamentos, a questão, como víamos aqui, dos recursos humanos. Todas estas dimensões têm tido ao longo do tempo algumas respostas, mas a verdade é que a cada relatório vamos vendo uma contínua necessidade de identificar isto como também um constrangimento. E o que eu lhe perguntava para lá destas medidas, como referi há pouco, vamos tomando do ponto de vista de simplificação de procedimentos, seja no que diz respeito aos litígios, seja no que diz respeito à contratação pública, e sabendo que alguns processos de recrutamento foram abertos, e eu penso até que está mais um processo de recrutamento para o PRR em curso, perguntava-lhe, nestas dimensões, identificando estas falhas, e havendo já algumas medidas tomadas pelo anterior Governo e também por este Governo para simplificar o procedimento, onde é que nós podíamos, no fundo, olhando para as recomendações, colocá-las de uma forma mais direta em medidas concretas que podiam ser tomadas, ou seja, onde é que nós ainda, pegando a questão dos recursos humanos, é mais evidente a solução, mas perguntava-lhe nas outras dimensões e nesta difícil, muitas vezes, equação entre o tempo que demora a melhorar processos informáticos, o tempo que demora, ou o equilíbrio entre a transparência e a necessidade de olhar para as candidaturas, olhar para cada um dos procedimentos e verificar se está tudo correto com a dimensão da simplificação, onde é que nós podemos a melhorar, mais sabendo que algumas medidas foram tomadas, dando o exemplo do termo de responsabilidade nas candidaturas do primeiro direito, onde essa medida permitiu, obviamente, dar aqui um passo adicional de celeridade e, por isso, não é um processo que tenha estagnado em abril de todo, é um processo que tem continuado de melhoria. Mas fazia-lhe também aqui uma pergunta relativamente aos investimentos que estão na componente empréstimo. Nós temos tido aqui várias audições sobre o PRR, algumas aqui nesta comissão, outras mais segmentadas nas várias comissões parlamentares em função das várias dimensões. E temos assistido com alguma preocupação a um secundarizar, e não é um secundarizar político, não estou a fazer uma avaliação política, senão estava aqui muito tempo, estou mesmo a falar na execução do PRR, a secundarizar a dimensão de investimento naquela que é a análise que é feita pelo Governo, e a nossa preocupação é que seja também a secundarização que é feita, ou a mensagem que é passada para os serviços, ou seja, como o empréstimo tem aqui uma dimensão diferente do ponto de vista temporal, a nossa preocupação é que investimentos são estruturantes para o país e que estão nesta dimensão do empréstimo possam estar de alguma forma a ser secundarizados temporalmente, havendo uma urgência. Obviamente vou voltar aqui a tocar no tema habitação, onde temos essa dimensão com duas medidas na área, com empréstimos, que é o do alojamento estudantil e da habitação, custos acessíveis. Pergunto-lhe se efetivamente verificam que há aqui uma prioridade dada aos investimentos a fundo perdido, onde também aqui nesta área da habitação tem muitos destes investimentos, mas na verdade é o grosso do PRR, e se efetivamente isto está a acontecer, isto deve-se ao facto de termos limites temporais diferentes, sendo certo que da parte do Partido Socialista há uma dimensão para nós inultrapassável, são todos urgentes, são todos importantes e, portanto, devíamos, obviamente, olhar para as várias dimensões, sabendo dos constrangimentos e das preocupações com algumas das dimensões, mas não deixar de fazer essa continuidade. Mas perguntava-lhe se, efetivamente, esta realidade se verifica, porque foi uma dúvida e uma preocupação é uma dúvida e uma preocupação que nos tem sido levantada nas várias audições. Perguntava-lhe também, relativamente à questão que aqui levantou e que é muito importante, da coesão territorial, e sabendo que a própria Comissão Europeia, salvo erro em todas as dimensões, obrigou a alguma coesão territorial na forma como eram lançadas as candidaturas, ou seja, há uma percentagem que tem necessariamente que ser distribuída no país, mas vendo e sendo evidente que algumas zonas do nosso país, apesar de terem uma dimensão relevante ou terem uma necessidade relevante de investimento público em variedíssimas áreas, terem valores muito reduzidos de investimento, falo, por exemplo, do Algarve, do Alentejo, que tinha 6% no Algarve, 3% do Alentejo,
e sabendo da dimensão de podermos estar a falar às vezes da sede de empresas e não estarmos a falar verdadeiramente do investimento concreto, perguntava-lhe também aqui nesta dimensão como é que nós conseguimos, sendo uma dimensão que eu acho que é importante, esta comissão é específica sobre o PRR, mas os deputados que aqui estão acompanham muito também a questão da coesão territorial, perguntava-lhe como é que nós podemos também reforçar esta matéria da coesão territorial, tendo em conta a evidência de que este investimento está muito concentrado em determinadas áreas, que é certo que são áreas com maiores problemas, mas também é certo que há dimensões que são transversais a todo o país e que estão menorizadas também na forma como é feito o investimento. E deixava depois para a segunda ronda. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou-lhe a palavra, então, para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Marina Gonçalves e vou tentar responder 8 minutos, correto? Correto. Ok, muito bem, dentro do prazo que me está destinado. A questão dos impactos é algo que a Comissão Nacional de Acompanhamento, desde o primeiro relatório, ainda era o professor António Costa Silva, presidente da Comissão, esteve vertido. E se nós não tivermos desde muito cedo a preocupação de nos focarmos nos impactos, até porque temos que recolher informação previamente e prepará-la para perceber exatamente o que é que queremos analisar, concentramos-nos, como muitas vezes nos temos concentrado, na execução financeira do PRR. Não é que não seja importante, mas é algo que nós não devemos perder em última análise, porque as dimensões de transformar e tornar uma economia ou uma sociedade mais resiliente, mais verde e mais digital, como é óbvio, devem ser avaliadas à luz dos investimentos que estão a ser feitos. Eu, neste momento, a única coisa que posso transmitir-vos são as percepções daquilo que vou vendo no terreno de um conjunto de investimentos, ou parcial ou totalmente, que estão concretizados ou que estão, eu diria, a ser finalizados. Eu, semana passada, estive em Passos de Ferreira, que estive em Setúbal, como já estive na Madeira, onde, na área da habitação, vi quer habitação nova, quer habitação reabilitada, entregue às famílias. Eu nunca me vou esquecer daquilo que uma pessoa em Setúbal, no Bairro das Mantecadas, me disse, que foi, pela primeira vez, fui tratado com a dignidade que uma pessoa merece. E, portanto, este ganho individual de dignidade humana, de conforto e, naturalmente, ter um teto que melhora as condições de vida dessas pessoas é particularmente relevante. E, portanto, aqui nota-se uma melhoria significativa das condições de vida daquelas que já tiveram a oportunidade de ter as suas casas remodeladas ou já viver em casas construídas de raiz. Mas posso-vos dar o outro exemplo nas agendas mobilizadoras, onde nós temos hoje em dia um conjunto de novos produtos e novos serviços que já estão no mercado e que já estão a ser vendidos para os mercados internacionais. E, portanto, isto significa uma alteração do ponto de vista da capacidade de competição nos mercados globais de bens transacionáveis de um conjunto de empresas, ou multinacionais ou empresas nacionais, que têm mostrado uma capacidade, através da incorporação de conhecimento e de mais ciência, de o fazer isso. Ou então, e deixa-me dar-vos aqui o exemplo que é até do meu distrito de origem, que é Elvas, onde a contratação de 40 pessoas altamente qualificadas para um Colab e um novo plano de Protect tem uma alteração profunda daquilo que é a capacidade dessas infraestruturas científicas poderem responder, neste caso, a um setor agrícola ou das plantas. E, portanto, esta é uma percepção. E há vários economistas na sala e que têm trabalhado sobre esta matéria, e nós não podemos viver de percepções. Nós temos que ter estudos verdadeiramente, eu diria, robustos, que nos permitam medir, porque nós podemos sempre encontrar eventos episódicos de que as coisas estão melhor. O que nós temos que é perceber, do ponto de vista do crescimento do PIB, do ponto de vista da qualificação do emprego e dos seus salários, do ponto de vista da coesão territorial, se estes investimentos estão ou não a produzir os efeitos desejados. Há basicamente um Ministério que o fez, inicialmente, que foi o Ministério da Justiça, que até lançou um procedimento para avaliar um conjunto de medidas que, seja do nosso conhecimento, não existe uma política estruturada, nem nos anteriores governos, e aqui neste momento ainda não tivemos a oportunidade de discutir esta questão de uma forma mais densa, sobre uma agenda verdadeira de avaliação de impactos do PRR. E isto é essencial, onde algumas das dimensões que a senhora deputada colocou devem naturalmente ser tidas em consideração. E, portanto, se há alguma recomendação que eu possa fazer, é que, naturalmente, através da avaliação política que o Parlamento faz,
que seja naturalmente dada prioridade à necessidade de avaliação de impactos do próprio PRR. Até porque há aqui uma questão importante. Nós temos aqui um conjunto de informação muito relevante em termos de evidência para a definição de novas políticas públicas. Nós, muito em breve, daqui a 3, está menos, um ano e meio, vamos estar a discutir o novo quadro comunitário de apoio 28, 30 e qualquer coisa. E, portanto, é fundamental que nós incorporemos em evidência as aprendizagens. Deixem-me dar-vos um exemplo. Todos nós nos queixamos da questão do licenciamento e das demoras e da falta de articulação entre diferentes entidades. Eu acho que não há melhor, se quisermos, laboratório vivo do que muitos dos procedimentos do PRR para perceber o que é que falhou, para perceber onde é que nós tivemos nós górdios que precisam de ser desatados. E se nós tivermos, e por isso nós já fizemos a sugestão inclusivamente que a FCTI poderia desenvolver projetos específicos de investigação para a avaliação dos impactos do PRR e para perceber exatamente essa questão. Se nós percebemos onde é que estão essas dificuldades, nós conseguimos desenhar melhores políticas públicas para evitar essas situações. E não está em causa o rigor, não está em causa o controle, não é isso que está em causa, é como é que nós conseguimos ultrapassar recomendações. Nós não podemos estar um ano à espera para decidir se é necessário um estudo de avaliação de impacto estratégico para construir uma estrada. Não podemos. Não há nada que justifique estar um ano à espera desta situação. Nós estamos, neste momento, em situações de investimentos quase concretizados, com fábricas quase concluídas, com os equipamentos dentro, que estão à espera de licenciamento, porque as autarquias ou as diferentes entidades não conseguem avançar para estas áreas. Portanto, é fundamental que nós baseemos a nossa decisão na evidência. E que não é uma questão de parar, é de perceber, porque os processos são públicos, por parte das entidades, e perceber exatamente esta questão. Depois, a questão dos empréstimos. Da nossa análise no terreno, não sentimos que haja qualquer, eu diria, menorização dos investimentos que são financiados por empréstimo ou por subvenções. No caso do empréstimo, no caso da questão do alojamento estudantil, inclusivamente, houve uma segunda call que, após a desistência de algumas entidades que não conseguiram concretizar, libertou-se verba e está, naturalmente, a financiar-se outros projetos, inclusivamente com zonas, dou o exemplo da Guarda ou de Castelo Branco, que não tinham sido contemplados com residências estudantis numa primeira fase e que agora conseguiram, apresentando projetos, sendo validados por mérito, que conseguiram avançar. O mesmo se passa nas agendas mobilizadoras. Na reprogramação do PRR, muito do investimento das agendas mobilizadoras é financiada por empréstimos. E nós não sentimos isto no terreno, qualquer menorização em termos de distinção entre investimentos. E aí tem havido uma preocupação dos diferentes beneficiários intermediários e das diferentes entidades. Depois há coisas que eu não lhe consigo explicar em termos de mais, eu diria, recomendações. Nós temos alguns avisos que estão há um ano para serem decididos. Sinceramente, eu já não sei o que é possível fazer mais para decidir aqueles procedimentos. Quer dizer, contrataram-se universidades e politécnicos, reforçou-se os recursos humanos. Infelizmente, agora há 2 providências cautelares que estão a atrasar as comunidades de energia renovável, mas chega a uma certa altura que deve ser extremamente desconfortável e um regime de impotência para quem está a gerir esses processos avançar com estas questões. Mas também há decisões, sejamos claros, de tribunais há um ano à espera. A construção, eu não vou falar do mérito ou não, da via do AFPARC em Guimarães, está quase há um ano para decisão. A residência do Politécnico de Viana do Castelo teve 14 meses para ser decidido e está quase há 3 meses para a assinatura uma delegação de competências do Sr. Ministro, no Sr. Presidente do Instituto Politécnico, porque é necessário haver aqui a tramitação legislativa. E, portanto, essas são questões que têm que ser melhoradas e que todos devem, naturalmente, ter um sentido de urgência nestas áreas. Muito obrigada. Ora bem, segue-se o grupo parlamentar... Desculpem. Segue-se o grupo parlamentar do PSD, que tem aqui a indicação de Sr. Deputado... Vão dividir o tempo, certo? Sr. Deputado Carlos Santiago. Exatamente. Tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor Dr. Pedro Minguinhos, um gosto revê-lo novamente. Muito obrigado pela sua presença. Algumas notas. É do conhecimento de todos que os principais objetivos do PRR são permitir que Portugal retome o crescimento económico e reforce a sua convergência numa Europa cada vez mais evoluída. Este instrumento estratégico de política pública irá permitir aumentar a nossa resiliência
e, por conseguinte, também a nossa competitividade. Por se reconhecer que este programa é de capital importância para Portugal, é que não se compreende a forma superficial como o Governo do Partido Socialista abordou o programa. E depois de ouvir o Sr. Professor, e deixo aqui estas notas, que é na audição parlamentar da 13ª Comissão, realizada no dia 28 de maio de 2024, com a presença do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, ficamos a perceber que o PRR, com mais de metade do prazo já esgotado, tinha uma taxa de execução de apenas 20%. Percebemos também, nesse encontro com o Sr. Ministro, estes 20% diziam respeito essencialmente a adiantamentos e tendo em conta que desses adiantamentos, despesa validada das agendas mobilizadoras, rondaríamos mais ou menos os 5%. Ora, tendo sido esta Comissão Nacional de Acompanhamento criada com a missão de assegurar a supervisão, promovendo as boas práticas na aplicação dos recursos, estar em constante colaboração com as entidades responsáveis pela implementação dos projetos, fomentando coordenação, assumir o compromisso de identificar constrangimentos, desafios, problemas, propondo recomendações e medidas retificadoras através dos relatórios e das várias reuniões que o Sr. Professor fez com as entidades. Apraz-me perguntar o seguinte: o que é que a Comissão, neste caso o Sr. Professor, fez de concreto quando se apercebeu que no primeiro ano de execução do PRR este era praticamente nulo? Que medidas concretas apontou, no âmbito das suas competências e da Comissão, quando se apercebem que a taxa de execução real, a 28 de maio de 2024, rondava os 5%, já com mais de metade do tempo passado para podermos executar? Se apresentou essas medidas corretivas para cumprimento das metas e dos marcos do programa, a quem as apresentou? E já agora perceber se tiveram provimento e tiveram aplicabilidade positiva. Foram as suas propostas dos relatórios ignoradas? As propostas apresentadas não seriam solução? Quem é que se responsabiliza por esta situação aflitiva e preocupação constante em que nos encontramos hoje? Pergunto também se concordava com as medidas e métodos que o Governo Socialista adotou e que depois nos levaram a esta situação. Porque pelos fracos resultados obtidos até à data, uma execução que colocava em risco o investimento público em Portugal, pergunto, Sr. Professor, sobre a pertinência da existência desta Comissão. Tenho dito. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva Santiago. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Margarido. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, é um gosto tê-lo aqui connosco e apresento-lhe também os nossos cumprimentos com o parlamentar do PSD. Na sequência do que o meu ilustre colega já mencionou, não posso deixar aqui de referir que o Sr. Presidente havia considerado a possibilidade de uma nova reprogramação dos investimentos do PRR a partir de 2025. E, aliás, o Sr. Ministro da Coesão já admitiu essa reprogramação em fase de projetos que já estão atrasados e que já não conseguiram ser concluídos. Isto é uma forma também de implicar a perda de financiamentos europeus. Tendo o Sr. Presidente referido esta possibilidade de reprogramação, também mencionou que existem 20 investimentos que preocupam e que 3 estão em estado crítico. Metro ligeiro de superfície ao Odivelas Loures, investimento do sistema informático das Forças e Serviços de Segurança, inovação digital. Também referiu que há outros 5 investimentos que pioraram e que estão numa situação de preocupantes. Cuidados de saúde primários, acessibilidade 360 para pessoas com deficiência, transição digital na saúde e os polos de inovação da agenda do PRR para a sustentabilidade, a agricultura, a alimentação e a agroindústria e o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve. E também se mantém como preocupantes, isto tudo, menções feitas pelo Sr. Presidente. As medidas emblemáticas do PRR, a habitação, a descarbonização da indústria, passando pela transição digital das empresas e o emparcelamento para ordenar as paisagens dos territórios vulneráveis da floresta. Foram submetidos 5 pedidos de pagamento. O 5º pedido de pagamento está em análise pela Comissão Europeia e representa o valor global de 3,2 mil milhões de euros e corresponde, como nós todos bem sabemos, ao maior cheque a receber até à data. Temos atrasos profundos e falhas impeditivas ao nível dos serviços públicos,
que levam os líderes das principais confederações patronais a questionar, efetivamente, a possibilidade de Portugal executar os 22,2 mil milhões previstos no programa até 2026. Dos 7,77 mil milhões transferidos até à data pela Comissão Europeia, o equivalente a 35% da dotação total, as entidades gestoras efetuaram pagamentos na ordem dos 4,64 mil milhões aos beneficiários diretos e finais, encontrando 706 milhões em trânsito, ou seja, processaram-se apenas 60% dos fundos que têm disponíveis. Desta forma, o montante que chegou aos promotores representa somente cerca de 21% do pacote financeiro, que já aqui também foi referido. Para um plano que tem de estar concluído daqui a sensivelmente 2 anos, uma implementação destas é assustadora. Não fui eu que o disse, foi efetivamente o Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. Estamos perante um grande desafio colocado a este Governo da AD, porque efetivamente tudo terá que fazer para que até ao final do presente ano consiga executar 40%. Tal como o meu colega já perguntou ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, porque é que nada foi feito para corrigir, reitero aqui esta pergunta. Ou seja, perante todas estas fragilidades que foram efetivamente monitorizadas, conhecidas, detectadas, porque é que não foram emanadas diretrizes de correção para quem de direito, para que não chegássemos ao ponto em que estamos e para que agora este Governo da AD esteja aqui a correr atrás de um prejuízo. E tudo fará, assim o queremos, para que efetivamente tudo seja devidamente compensado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos manter aqui uma boa condição dos trabalhos, por favor. Sendo assim, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que tenho a indicação... Ai, peço desculpa. Não, a Sra. Deputada Marina Gonçalves, com os apartes, não é? Com os apartes, baralha a presidência e, entretanto, quase que lhe tirava a palavra, mas claro que não. E até, se tiver que o beneficiar com alguns segundos extra, com certeza que sim, para se defender. Senhor, assumo a responsabilidade, não é, Sra. Deputada? Pronto. Sr. Professor, tenha a bondade, então, para responder. Muito obrigada e peço desculpa mais uma vez, está bem? Se quiserem já calar a Comissão Nacional de Acompanhamento, é rápido. Peço desculpa da forma como irei responder, mas há uma questão que, enquanto Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, não posso aceitar. É atribuir competências à Comissão Nacional de Acompanhamento que ela não tem. A Comissão Nacional de Acompanhamento não tem competências de coordenar as atividades. Não tem. A Comissão Nacional de Acompanhamento tem a responsabilidade de emitir conjunto de recomendações resultante da sua análise dos progressos do PRR. E, portanto, coordenar as atividades de gestão do PRR é que não tem de certeza absoluta, porque isto é uma responsabilidade da estrutura de missão Recuperar Portugal, que tem a responsabilidade da gestão e, naturalmente, dos beneficiários diretos e intermediários. A criação da Comissão Nacional de Acompanhamento foi uma decisão do Governo à data e, a qualquer momento, qualquer, eu diria, entidade pode resolver extingui-la, pode resolver dar-lhe mais competências, pode resolver tirar-lhe as competências. Essa é uma decisão que é política do ponto de vista da competência de quem tem, naturalmente, de o fazer. Posto esta resposta inicial, dar-vos nota de que a Comissão Nacional de Acompanhamento emitiu um conjunto relevante de relatórios que são públicos, que estão disponíveis, onde faz uma análise investimento a investimento, onde faz um conjunto de recomendações sobre aquilo que, no seu entendimento, e após falar com um conjunto de entidades, acha que é a sua análise. Devo referir que a Comissão Nacional de Acompanhamento tem 33 membros, onde, por exemplo, as confederações patronais têm assento e participam nas suas reuniões. Inclusivamente, no último relatório publicado em julho de 24, esse próprio relatório tem uma análise das recomendações que foram feitas e
daquelas que foram cumpridas e daquelas que não foram cumpridas ou que estão em implementação. Não é da competência, como compreenderão, da Comissão Nacional de Acompanhamento, porque não tem esses meios nem essa competência legal, dizer às entidades aquilo que devem fazer. Aquilo que nós fazemos é uma análise no terreno e, com base na análise no terreno, aquilo que propomos é um conjunto de recomendações, sempre para o poder político. E posso dizer que até julho de 24, não em julho de 24, mas até à publicação dos relatórios de 23, era prática corrente reunir com a Comissão Interministerial, onde apresentamos todo um conjunto de preocupações. Para além disso, era frequente nos anteriores governos, e neste governo também, reunir no anterior governo com a senhora Ministra, neste governo com o senhor Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, sobre as principais preocupações. Posso-lhe adiantar que, na passada semana, reuni com o senhor Ministro Adjunto e da Coesão Territorial e com o senhor Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, onde lhe apresentei um conjunto de preocupações que temos vindo a recolher no terreno. E, como é óbvio, apresentamos essas preocupações a quem de direito, que são aos decisores políticos ou aos beneficiários intermediários, ou, sempre que entendemos que é relevante, à estrutura de missão Recuperar Portugal. Sobre a questão da continuidade ou não da Comissão, como compreenderá, isto é uma decisão que é política, não compete à Comissão Nacional de Acompanhamento. Sobre aquilo que a senhora deputada Paula Margarido também referiu. A Comissão Nacional de Acompanhamento tem vindo a manifestar um conjunto de preocupações, inclusivamente na última conferência de imprensa em julho, e já agora dar-vos nota, o Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial esteve presente na reunião do plenário da Comissão Nacional de Acompanhamento, onde apresentou as principais prioridades para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência e onde também detalhou que estavam a avaliar o Governo, naturalmente, a execuibilidade dos investimentos para poder avançar-se ou não, tal como estava planeado, ou sobre a necessidade de uma eventual reprogramação. A reunião que tivemos foi, se não me engano, 21 ou 22 de julho, e no dia 19 de julho a Comissão Europeia publicou novas regras sobre o mecanismo de recuperação e resiliência. E nessas novas regras, que resultaram da avaliação intercalar que a Comissão Europeia fez e cujo relatório foi publicado em fevereiro de 2024, a Comissão Europeia levanta um conjunto de novas possibilidades que até à data não estavam previstas, designadamente que uma parte dos investimentos fossem financiados pelo PRR e outra fosse financiado por um outro conjunto de mecanismos, ou Orçamento de Estado, ou outros, como empréstimo de BEI ou semelhantes, que inclusivamente que alguns investimentos deixassem de contar para as metas e que naturalmente o financiamento fosse libertado, que existisse a possibilidade de introduzir novos investimentos decorrentes da libertação de verbas desses mesmos investimentos, e inclusivamente também dá a possibilidade de ser aumentado o valor do PRR em até um máximo de 6%, se existir a possibilidade de incluir investimentos relacionados com um programa FES, se não me engano, resultante de uma nova prioridade da Comissão Europeia. E, portanto, são essas novas regras da Comissão Europeia que possibilitam a nova reprogramação, e que o Sr. Ministro, na última audição que esteve aqui há cerca de 15 dias, disse que estava a ser trabalhada e que, em articulação com a Comissão Europeia, espera enviá-la até ao final do ano de 2024. E, portanto, essas recomendações, acho que não pode existir sinal mais claro de como o trabalho da Comissão Nacional de Acompanhamento é tido em consideração, porque aquilo que a Comissão de Acompanhamento propôs é que se analisasse a execuibilidade dos investimentos e que se aproveitasse o prazo disponível, que é aquilo que o Governo neste momento está a fazer.
Sra. Presidente, uma interpelação à mesa, só para dar nota do seguinte, porque a ignorância da lei não aproveita a ninguém, e, efetivamente, muitas vezes um deputado, um advogado olha para uma redação e vê logo, cada cabeça a sua sentença, vê com certeza uma palavra com uma interpretação diferente da outra. Agradecer que distribuísse o decreto-lei, que fosse distribuído a todos os membros o decreto-lei número 61/2023, de 24 de julho, onde estão aqui expressas e vertidas todas as competências e emissão desta Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e que nos levaram a afirmar o que foi afirmado. Muito obrigada. Assim será feito. Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Margarido. Muito obrigada. Senhora, quer prosseguir? Ainda tem o seu tempo. Não, eu gostava que fosse referido onde é que é a missão da Comissão Nacional de Acompanhamento coordenar os investimentos do PRR. Gostava que isso ficasse para ficar claro, porque pode ser uma interpretação incorreta da nossa parte e, portanto... Na própria página da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, na própria página que eu estou aqui a abrir no meu computador, está um resumo do que é a missão desta Comissão. O diploma é o Decreto-Lei 61/2023, de 24 de julho. Acabou o diálogo? Tem um resumo. Se acabou o diálogo, Peço desculpa, Sra. entre as Presidente. duas senhoras deputadas, portanto, Sra. agradecia. Presidente. Pronto, agradecia. Mas eu tinha mencionado. Mencionou, mas não ouviu. Creio que a Sra. Deputada não ouviu. Não registou. Sr. Presidente, quer acrescentar mais alguma informação? Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas respostas. Senhores deputados, vamos prosseguir nesta que é a primeira ronda de questões e dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. 7 minutos. 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente desta entidade importante, que consideramos importante e, portanto, é bom que haja este diálogo aqui, no fundo, um passa-culpas entre o PS e o PSD, porque, para ficar para a retórica futura, dada a fraca execução. E aqui, começar por esta questão da importância que damos ao conhecimento e nesta questão dos fundos estruturais. O país necessita muito destes 22 mil milhões de euros e há de facto um papel relevante que tem que ser dado às várias entidades que têm que puxar e que têm que impulsionar e que têm que... o exemplo que deu, e eu sou oriundo de Viana do Castelo, do tempo que está para passar uma competência é absolutamente caricato, não é possível. E estamos a falar o que deixou entender aqui é um pouco culpa do Governo que não transitou essa competência e este Governo, e portanto eu preocupo-me imenso. Mas, Sr. Presidente, na verdade, quando nós percebemos que nestes anos de PRR que se tem até a execução de chegar a 22%, vamos em 7 meses, 8 meses, as eleições foram em janeiro, a tomada de posse foi final de março, início no dia 2 de abril, e temos uma execução apenas de 1%, passou de 22% para 23%. 1% evoluiu o PRR na execução durante este ano de 2024 e já estamos quase a caminhar para o final, e o Sr. Ministro disse bem, em termos de ambição, aqui nesta Comissão, que quer chegar lá aos 40%. Mas no facto é que está em 23%, e os pagamentos a beneficiários 23% e o dinheiro que está recebido da Comissão Europeia 38%. Nós estamos a pouco mais de 2 anos do final da execução do PRR e, portanto, isto é muito pouco. E aí é que se percebe aqui um sinal claro de passa-culpas. O Sr. Presidente aqui apontou os constrangimentos identificados, atraso na avaliação das candidaturas, funcionamento ineficaz das plataformas informáticas, tempos longos de decisão em várias áreas, dificuldades operacional, mecanismo de reposição do IVA, fardo burocrático muito pesado, escassez de recursos humanos. Mas, com competências ou sem competências, o Sr. Presidente já vai nesta missão com 2 anos e 5 meses. E são 2 anos e 5 meses muito importantes para a execução e para que Portugal consiga aproveitar os fundos comunitários. E, ao ver no seu relatório as recomendações, é absolutamente preocupante quanto olha-se para setembro e diz o relatório que estavam previstos a abertura de 17 avisos para a abertura de concurso e apenas dos 17 foram lançados 7. Depois há 47 avisos de abertura de concurso sem qualquer resultado, para além do prazo expectável e, portanto, venho aqui, nestas conclusões, apontar um pouco
o que é que está aqui em causa para haver estes atrasos sucessivos que depois se atira para os problemas que a gente sabe dos investimentos em risco críticos, nos novos hospitais, neste caso em concreto o Hospital Seixal e de Sintra, o atraso de obra que existe, a expansão da linha vermelha do metro de Lisboa, o metro ligeiro de superfície, o Odivela-Louros, a questão do Iru. E ainda bem que este passa-bocas até partiu de alguém que tinha responsabilidade nessa matéria no passado. O Sr. Pedro Domingos manteve na última análise que tinha feito desta questão do PRR a apreciação de preocupante para o primeiro direito. Disse-o há muito pouco tempo e durante este ano de 2024, pela complexidade que existe e pelos fogos, e portanto só está aprovado 74% das 26 mil casas, ainda falta é construir grande parte deste montante. E os investimentos, nós estamos em causa ter que devolver dinheiro também. Nós estamos, 4 em cada 10 investimentos do PRR estão em estado preocupante ou crítico e, portanto, são mais de 19 as recomendações da própria Comissão de Acompanhamento que estão a ser implementadas e nós temos visto aqui várias notas neste sentido. Mas falta, por exemplo, nas famílias. Quando nós olhamos para aqui, para o mapa, e percebemos que do PRR só está aprovado para as famílias 221 milhões e destes só 179 milhões, mas, por exemplo, o fundamental, e as famílias estão à espera das dezenas de milhares que concorreram ao fundamental para beneficiar as suas habitações, só 5 mil é que foram beneficiadas. Nós sabemos que as IPSS, do montante aprovado, só está pago 2/5. 2/5, portanto, uma preocupação na área social e 1/4 nas instituições de solidariedade social que também necessitam. E olha, o exemplo de Viana do Castelo tem lá um centro social que tem um investimento aprovado, vai ser inaugurado para a semana e ainda não recebeu nada. E, portanto, é uma coisa inacreditável. Mas não recebeu. Mas temos também no ensino superior 1/3 das verbas, 2/3 estão pagas, temos as escolas, temos o Estado com mais de 1/4. E, portanto, isto é tudo dito. E as empresas públicas e as entidades públicas. E o próprio Estado também não consegue aproveitar estes fundos. São muitas as preocupações que se têm e a questão que lhe pergunto é, o Sr. Ministro disse aqui que ia reprogramar nesta Comissão o funcionamento dos fundos comunitários e o pacote. Tem alguma informação quanto a isto? Para dar neste acompanhamento alguma informação? Se tem, concorda com a reprogramação? Acha que ela é necessária? Acha que não é necessária? O facto é que nós só temos 24% e, portanto, temos 2 anos para aproveitar um montante muito expressivo de milhares de milhões para tornar Portugal mais competitivo. E esta é a grande preocupação que todos têm e acho que temos muitos motivos para estarmos todos muito preocupados e o Sr. Presidente está cá há 2 anos e 5 meses, há quase 2 anos e meio que tem esta função de acompanhamento. Bem, sei que são 37 membros, mas 37 membros deviam ter muito mais trabalho de acompanhamento para que isto não chegasse a este momento, a menos de 2 anos, para, por um lado, ter evoluído só 1% no ano 2024 e, por outro lado, ter uma taxa de execução tão baixa que é preciso andar a correr. E também se concorda com a medida que o Governo entrou no Parlamento, a dispensa do aviso prévio, a questão da arbitragem, a questão da litigância, se acha que esse é o caminho para ultrapassar as questões, ou se acha que nestes constrangimentos todos que encontrou poderia ser feito mais. E a pergunta que lhe faço é, que medidas deve esta Casa tomar e que propostas pode-nos fazer para agilizar procedimentos para que se possa cumprir as metas do PRR. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Tem 8 minutos. Não tem nada. Devem Tem ser 7 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega, que agradeço, dar nota. As atividades da Comissão Nacional de Acompanhamento têm um conjunto de
Se não consigo, peço desculpa, eu assim não Senhoras consigo. deputadas, quer dizer, elas comprometem-se a falar um bocadinho mais baixo. Peço imensa desculpa. Estava eu a dizer que as atividades da Comissão Nacional de Acompanhamento baseiam-se num conjunto de reuniões com as diferentes entidades, como tive a oportunidade de aqui referir, e, sobretudo, de acompanhamento no terreno. Já tivemos em todas as comunidades intermunicipais, já falámos com centenas de beneficiários finais e aquilo que recolhemos das nossas preocupações transmitimos-las às entidades responsáveis do ponto de vista político, designadamente os beneficiários intermediários ou os membros do Governo. Deixem-me dar-vos 2 ou 3 aspectos. Foi a Comissão Nacional de Acompanhamento que sugeriu que se aumentasse o adiantamento inicial, que era de 13%, para um valor superior. Como compreenderão, não é competência, nem pode ser, da Comissão Nacional de Acompanhamento implementar as medidas, porque isso é responsabilidade política a este nível. E, portanto, nós fazemos todo um conjunto de recomendações que devem, na nossa opinião, ser seguidas pelas entidades responsáveis do ponto de vista político para as implementares. Dou-lhe o exemplo que referiu dos avisos que é publicado num plano de avisos. Não existia plano de avisos programado, a Comissão Nacional de Acompanhamento propôs que fosse publicado um plano de avisos e que passou a existir. Agora, o cumprimento desses planos de avisos é da responsabilidade dos beneficiários intermediários que lançam esses mesmos planos de avisos. Tem sido preocupação do Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento e dos membros fazer com que esses beneficiários publiquem os avisos. Agora, mas eu peço desculpa, a Comissão Nacional de Acompanhamento não pode obrigar, porque não tem as competências das entidades para publicar os avisos. A Comissão... Peço desculpa, agora peço imensa desculpa ter que lhe tirar a palavra, mas é só para exigir, e digo mesmo exigir, algo respeito. Está o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento a responder a uma questão que lhe foi colocada pelo Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do Chega e agradecia que pelo menos fizessem silêncio, não estabelecessem diálogos e que também não confrontassem o próprio enquanto está a responder. Está bem? Desculpe, Sr. Presidente, tenha a vontade. Ok, muito obrigado. Estava eu a dizer que não compete à Comissão Nacional de Acompanhamento chegar a um beneficiário e você tem que publicar o aviso. Porque essa não é a competência da Comissão Nacional de Acompanhamento. Nós alertamos, chamamos a atenção, mas, como é óbvio, isto é uma responsabilidade dos membros do Governo e dos beneficiários intermediários ou dos beneficiários diretos para lançar o concurso. E, portanto, mais do que isso, a Comissão Nacional de Acompanhamento não pode fazer do que alertar e, naturalmente, tentar articular esta situação. Depois, sobre a questão dos pagamentos. É verdade que, e nós tivemos a oportunidade de o referir, da necessidade de uma avaliação célere das medidas de eficiência energética, no caso do Programa de Apoio aos Edifícios Sustentáveis, e que, das quase 70 mil candidaturas, há cerca de 7 mil que estão, neste momento, aprovadas. O Sr. Ministro disse também aqui que contratou, através do Fundo Ambiental, naturalmente, um conjunto de entidades do ensino superior e que o processo está a ser mais lento do que aquilo que estava à espera. E, portanto, isto é algo que tem que ser acelerado entre o Fundo Ambiental e as entidades que estão a avaliar. Sobre as medidas eu diria, não é simplificação, é sobretudo de alterar a fase de análise da legalidade da despesa, que, de acordo, não sei qual foi a versão final que foi aprovada no Parlamento, mas aquilo que foi proposto, e é público, é de que deixe de ser exigido o visto prévio e que depois se faça uma análise a posteriori da legalidade da despesa, ou seja, nunca há a perda da análise da legalidade da despesa. E, portanto, este é um elemento que é particularmente relevante, porque, sobretudo nesta fase final, onde faltam 2 anos e pouco para a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência, todo o tempo é fundamental para a concretização desses mesmos projetos. Sobre a questão da reprogramação, aquilo que eu sei é aquilo que o Sr. Ministro aqui transmitiu e que também me transmitiu, é de que está a ser preparada uma reprogramação
e que o objetivo é apresentá-la à Comissão Europeia até final do ano 2025. Sobre a questão de concordar ou não, o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento é evidente que, de acordo com as metas e os marcos que estão definidos e o grau de desenvolvimento de vários projetos, não é possível a concretização de todas as metas e todos os marcos no prazo que é definido. Portanto, a não reprogramação exige ou implica o risco da não concretização das metas e dos marcos. E nós sabemos que a não concretização das metas e dos marcos tem uma penalização financeira, porque significa que a Comissão Europeia não reembolsa as metas e os marcos não cumpridos. Portanto, aqui a reprogramação vai exatamente no sentido de tornar execuível a concretização e a possibilidade de o recebimento do total das subvenções, com alteração das metas e dos marcos e de eventuais investimentos que venham a ser incorporados na nova, eu diria, no PRR 3.0, que sair das negociações entre o Estado português e a Comissão Europeia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não havendo mais questões na primeira ronda, vamos passar para a segunda ronda, onde tenho a informar que tenho 4 inscritos por cada grupo parlamentar. E, sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, que tem 2 minutos, impreterivelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Bom, em primeiro lugar, quero começar por saudar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, por aquilo que tem sido o trabalho de grande proximidade, de grande interesse, não só do gabinete, mas sobretudo de terreno, de ver os projetos que estão a ser concretizados, e por isso eu queria saudá-lo a si e a toda a equipa pelo trabalho e o contributo que dão nesta vertente de acompanhamento do PRR. E é precisamente aí que incide a minha primeira questão. Queria lhe perguntar sobre aquilo que tem sido o seu feedback, a sua experiência de terreno, nomeadamente aquilo que são projetos que são concluídos e que já foram abertos e até inaugurados, e, portanto, queria que nos pudesse exemplificar alguns exemplos de projetos já concluídos. Falou-nos também dos projetos críticos e gostaríamos também de que nos pudesse um bocadinho detalhar quais são esses críticos e, sobretudo, quais são as razões que estão por trás para eles serem críticos, isto é, porque é que não estão num estado mais avançado de concretização. Depois, queria também perguntar sobre a dimensão social, se nos pode dar conta do número de equipamentos sociais que já foram aprovados no PRR e o seu investimento, não sei se tem essa informação, porque é uma informação muito de detalhe, e depois também relativamente a uma medida simplex que o Governo anterior aprovou em janeiro, que era uma medida que isentava o licenciamento dos equipamentos sociais apoiados pelo PRR. E, portanto, aquilo que temos feedback do terreno é que isso ainda não está operacionalizado. E, portanto, o que eu perguntava ao Sr. Presidente é se ela já está no terreno, se está a acontecer, se não está a acontecer. São essas as questões que tinha para lhe colocar e agradecendo uma vez mais o trabalho realizado em prol do país. Muito obrigado. Muito obrigada. Acho que o truque está no impreterivelmente, não é? Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Sousa Alves, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Sr. Professor Pedro Dominguinhos. Sabemos, como já foi aqui dito, que o papel do PRR é essencial na recuperação da resiliência do país, mas a verdade é que há assimetrias regionais que se continuam a efetivar, nomeadamente as assimetrias entre o litoral e o interior, e, portanto, pergunto-lhe que, enquanto pessoa que efetivamente anda no terreno, como é que avalia a distribuição dos fundos do PRR? Por outro lado, face àquilo que disse, as regiões do interior têm notado alguma dificuldade naquilo que tem sido a execução dos projetos de desenvolvimento, devido à falta de infraestruturas e também à consequente desertificação a que esses territórios estão voltados. Pergunto-lhe concretamente quais têm sido os principais obstáculos identificados na implementação do PRR nestes territórios de baixa densidade, portanto no interior de Portugal, e que estratégias estão e podem ser adotadas para garantir que os objetivos de coesão territorial estão efetivamente atingidos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, também a cumprir. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Francisco Gomes. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Professor Pedro Domingos. Venho para esta audição com especial expectativa. Expectativa essa que advém do nome da Comissão, que o Sr. Professor tão bem lidera, a Comissão Nacional do Acompanhamento do PRR, e sublinho nacional porque depreende, Sr. Professor, todo o país.
E friso isto porque, no âmbito desta Comissão e de outras comissões também, quando tenho levantado questões relativamente à região autónoma da Madeira, a resposta constante é de que a Madeira tem um regime específico, tem os seus regimes próprios, como se estivéssemos aqui a falar de um povo, de certa forma, enclausurado numa terra onde parece que ninguém quer falar dela. Apesar disso, Sr. Professor, eu quero colocar-lhe uma questão que tem a ver exatamente com a ideia que o Sr. Professor tem reforçado nas suas intervenções públicas, que o PRR é exatamente uma oportunidade única e de ser gerido com rigor. E falando especificamente de rigor, não é segredo nenhum que o Governo Regional da Madeira está longe de ser um exemplo de boas práticas, Sr. Professor. E não sou eu que o digo, é mesmo o Ministério Público que, em 2 casos, fez arguido meio governo. Por isso, é natural que se suspeite que quem já foi apanhado a gerir as coisas de forma duvidosa não está já a proceder de forma diferente com as verbas do PRR. É natural que se pense assim. E depois encontramos isto, Sr. Professor, uma de dezenas de exemplos que eu lhe podia trazer. Mas vou-lhe trazer este. Uma cooperativa que recebe verbas do PRR, que investe os apoios na construção de habitação, até aqui tudo bem. O Presidente do Governo Regional é convidado a inaugurar e escreve isto no seu Facebook. Hoje, em Câmara de Lobos, pode assistir à inauguração de mais habitação a custos mais acessíveis, a preços inferiores aos do mercado de fogos idênticos, escreveu ele. E é aqui que a coisa se torna interessante, porque em tempo nenhum, estes mesmos apartamentos que foram inaugurados pelo Presidente estavam efetivamente no mercado, a preços supostamente acessíveis. T1 a 330 mil, T2 a 420 mil euros. Sr. Professor, isto é exatamente o PRR a financiar a selvageria da especulação imobiliária. E eu, para si, Sr. Presidente e Sr. Professor, tinha apenas uma pergunta, que é esta. Qual é o plano da Comissão, se há algum, para combater a corrupção e o compadrio na gestão do PRR em todo o país? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Marina Gonçalves, 2 minutos, impertrivelmente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar cumprir. Antes de mais, pedir uma desculpa pela conversa que estava aqui a ver relativamente ao diploma, mas vou começar precisamente por aí. O Decreto-Lei que define as regras da Comissão Nacional de Acompanhamento é o Decreto-Lei 29B de 2021, que foi alterado pelo 61 de 2023. E em nenhum momento o artigo, que é o artigo 5º, respeitante às competências da Comissão, lhe deu outra competência que não seja, obviamente, alargada em várias alíneas, mas que não seja de acompanhamento e de formulação de recomendações. E, portanto, só para que fique claro, e que a opinião do Partido Socialista na leitura, porque já percebemos que não é igual, eu já tentei explicar, no diploma que vai ser, e bem distribuído por todos, é de que a Comissão Nacional de Acompanhamento tem as competências que aqui o Sr. Presidente referiu, e bem, e que têm servido para nós, promotores de política pública, seja no Governo, seja aqui no Parlamento, melhoremos a legislação, melhoremos este programa que é fundamental para o país. Uma segunda nota, para dizer que há efetivamente uma diferença abismal na forma como nós olhamos para o PRR e a seriedade com que olhamos para o PRR. Eu, na minha intervenção, tive o cuidado de dizer algumas melhorias que foram feitas por este Governo, porque foram feitas melhorias por este Governo. Não olhei para aquilo que estava a ser feito e critiquei, porque críticas podemos sempre fazer. Olhei para aquilo que é importante, que é executar o PRR. E só fica evidente, e eu não posso deixar de fazer esta observação, fica evidente qual é a vontade verdadeiramente da maioria que sustenta o Governo quando olha para o PRR, aquilo não funciona, para tirar as culpas a alguém. Da minha parte, eu direi sempre aquilo que melhorou no PRR com este Governo e que felizmente teve no Partido Socialista uma postura diferente da que teve. O Partido Socialista tem uma postura diferente do PSD e CDS nas melhorias da contratação pública, onde PSD e CDS votavam contra medidas de simplificação e agora, felizmente, tem aqui partidos responsáveis que continuam a querer essa melhoria e essa celeridade e por isso é que acompanham medidas deste Governo. E por isso, da nossa parte, nestas intervenções, teremos sempre a seriedade de ouvir quem aqui vem, falar do que está a ver no terreno, falar do que está a recomendar aos membros do Governo e falar também das ineficiências que havia, que há e que infelizmente continuarão a haver para nós podermos melhorar. E deixava-lhe uma última nota a propósito até da última intervenção que aqui houve e que eu penso que a Comissão de Acompanhamento tem alguns dados relativamente à existência ou não de irregularidades. E como eu acho que é um dado importante também para a nossa avaliação e a continuidade do nosso escrutínio, perguntava-lhe que informações é que tem relativamente a irregularidades que tenham sido denunciadas à Comissão Nacional de Acompanhamento, ou ao Governo, ou à estrutura de missão, e perguntava-lhe especificamente sobre este tema, de forma obviamente transversal. Obrigada, Sra. Deputada. Foram aqueles 32 segundos. Ora bem, Sr. Deputado Almir Moreira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Srs. Deputados, Srs. Deputados. A minha pergunta é relativamente simples e rápida.
O programa de apoio ao acesso à habitação foi definido que as candidaturas selecionadas eram decididas por ordem cronológica de entrada, ou seja, first in, first out, independentemente do mérito ou até da maturidade dos projetos introduzidos. E por isso a minha pergunta era se este critério não lhe parece comprometedor, quer dos objetivos, quer do próprio calendário previsto no PRR, nomeadamente ao nível da coesão territorial. E também, já foi aqui também, de certa forma, feita esta questão, mas eu queria perguntar se algum dos projetos críticos que identificam no seu relatório estão incluídos neste programa de apoio a acesso à habitação. E, por último, tendo em conta o calendário que nos apresentou e o ponto de situação, se hoje, na sua opinião, acha que o PRR vai ser cumprido na sua totalidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Almir Moreira. Dou a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Chega, Manuela Tender. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúde a Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor Pedro Dominguinhos. Primeiro, agradecer a clareza da exposição que nos trouxe. Depois, dizer-lhe que, face aos problemas que atingem as nossas escolas, nomeadamente frio, umidade, em alguma chuva mesmo, falta de equipamentos de climatização em zonas com temperaturas extremas, como Trás-os-Montes ou Algarve, a fraca qualidade do sinal de internet, muitas vezes a rede completamente indisponível nas escolas, equipamentos escolares a carecer de obras urgentes, a necessidade de construção ou de equipamento de centros tecnológicos. Naturalmente, o PRR criou muitas expectativas na sociedade e na comunidade educativa em geral. No entanto, as notícias e os dados do último relatório da Comissão de Acompanhamento são, neste setor, claramente preocupantes. Primeiro, o concurso público para a escolha do operador para instalar rede de internet nas escolas, queremos que ainda não está concluído. Corremos o risco de perder esse financiamento, uma vez que estava previsto para dezembro de 2024. A construção dos 310 centros tecnológicos especializados, prevista até março de 2025, cuja execução estava recentemente a apenas 4% da meta, será ainda execuível. As obras de requalificação das instalações do parque escolar, de veras urgentes, estarão, na sua perspectiva, comprometidas. Recentemente foi noticiado que mais de 2/3 das escolas que vão receber apoio financeiro do PRR para a requalificação ainda não receberam, por parte das CCDRs, qualquer pagamento, embora as regras do programa estabelecessem um adiantamento inicial após a assinatura do contrato de um montante de 30% do investimento previsto. Em causa está a totalidade de 52 projetos aprovados nas regiões Norte e Centro, com várias fontes de financiamento, entre as quais 450 milhões do PRR. Estará esta medida de modernização e reabilitação dos estabelecimentos de ensino em causa? Tem novos dados sobre esta matéria? Sr. Professor, penso que todos concordamos que é urgente que não se perca nem um cêntimo destes fundos europeus. E, portanto, eu pergunto, finalmente, para concluir, como avalia o cumprimento, até ao momento, dos compromissos assumidos nesta área? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Acho que sim. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Professor Pedro Dominguinhos, reiterando os cumprimentos também e os esclarecimentos que nos traz. E no que respeita aos modelos de acompanhamento, proximidade e de colaboração com outras entidades, coloco duas questões práticas. O que nos pode dizer sobre o acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelas empresas no âmbito do PRR, tanto em termos de execução financeira quanto de cumprimento dos objetivos estratégicos definidos, como a transição digital e a transição energética, que dificuldades manifestam as empresas e como é que estas estão a ser monitorizadas para garantir que os recursos estão a ser aplicados de forma adequada e se estão a contribuir para as metas do plano e, ao mesmo tempo, que permite verificar os critérios de avaliação e de transparência. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Paulo Cavaleiro. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Comissão. Eu vou ler aqui uma parte do relatório 2024 em que diz: follow-up das recomendações anteriores. Em cada um dos relatórios da CNA, PRR, foram elencadas várias recomendações, muitas delas que se repetem em vários relatórios. Para uma melhor análise sobre o que tem sido implementado e o que ainda está a implementar, elaborou-se um quadro seguinte onde é clara a verificação do que se mantém por resolver muitas das problemáticas identificadas anteriormente. Bem, isto em função das suas várias recomendações e em função da taxa de execução que existia pelo anterior Governo, e refiro que são 21 recomendações e 4 apenas que estão completamente executadas, em função da taxa de execução, o Governo anterior ou não o percebeu ou não o ouviu. Isso é claro para todos em função daquilo que está neste relatório, já que é para citar os relatórios, a gente aproveita e vai aos relatórios para que não haja dúvidas. E o Governo, este Governo, já apresentou no Parlamento, e já foi votada na última sexta-feira, uma proposta que vai fazer um conjunto de alterações, que já foram aqui referenciadas por um deputado anterior, que me permite não detalhar, mas sobretudo 3 grandes alterações, que penso que vão ajudar a melhorar a execução. A senhora deputada do Partido Socialista há bocado referia à questão do PSD, o comportamento do PC nas votações, mas o PS absteve-se nesta proposta relativamente a esta questão Portanto, a minha pergunta era se concorda com estas medidas especiais da contratação pública, se alguma vez apresentou essas recomendações nesse sentido, e se sim, na sua opinião, porque é que ainda não tinham sido implementadas. E acha que estas alterações, a última pergunta, vão ajudar a responder melhor e a executar melhor e mais rapidamente, sobretudo os projetos mais críticos. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, e pela capacidade de síntese. 1 minuto e 59 segundos. Maravilha. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado João Neto Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, ora aqui depois destes arrufos de recém-casados, do PS e do PSD. Os fundos de coesão devem servir para a coesão territorial, como o próprio nome indica. E eu gostava de que fizessem um raciocínio comigo, que é olharmos para o país e fazermos uma divisão pela Nacional 2. O que fica à esquerda da Nacional 2 e o que fica à direita da Nacional 2. E claramente o que nós vemos é que o que fica à direita da Nacional 2 é a parte mais esquecida do país. A minha primeira pergunta era, naqueles projetos críticos que falou há pouco, o que é que do lado direito da Nacional 2, do lado do interior do país, está mais prejudicado? A outra questão que queria colocar é se, na vossa opinião, na opinião da Comissão Nacional de Acompanhamento, se houve uma preocupação com o PRR de anular estas desigualdades entre o interior do país e o litoral do país. E ainda mais que é, mesmo dentro do litoral do país, por exemplo, podemos dar aqui o exemplo da região de Lisboa, existem zonas em Lisboa de baixa densidade populacional, apesar de estarem aqui perto de Lisboa. Se houve essa preocupação também, e se notam que há essa preocupação. Depois, aquilo que eu notei durante esta audição, e é realmente uma preocupação minha e do Grupo Parlamentar do Chega, é realmente, para além de assistir, e desculpe-me a sinceridade, e dar uns bitites, parece que a Comissão Nacional de Acompanhamento não tem mais poder nenhum. Parece que é uma capacidade que o PS tem de criar uns grupos de trabalho e umas comissões de acompanhamento muito boas, que podiam ser bem aproveitadas, mas depois, na realidade, não há poder vinculativo, não há poder nenhum. Se você acha que havia a necessidade de a Comissão Nacional de Acompanhamento, as opiniões que emite, ter algum poder vinculativo, algum poder que no local resolvam realmente os problemas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Sofia Canha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa noite. Sr. Professor Pedro Dominguinhos, muito rapidamente. Há aqui uma questão que se prende essencialmente com as regiões autónomas e, em particular, com a região autónoma da Madeira. Nota que, apesar da Comissão Nacional não ter responsabilidades de acompanhamento direto sobre a execução e os investimentos do PRR nas regiões autónomas, têm competências na matéria desse acompanhamento e foram criadas comissões de acompanhamento nas regiões autónomas,
vejo que no relatório 1 deste ano, 2024, há uma referência a um quadro referente aos fogos de depois de uma consulta e de uma reunião com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, no sentido de obter mais informação nas regiões NUT 2, e em que é das poucas referências às regiões autónomas onde está a região autónoma dos Açores e da Madeira. E pergunto, por isso, se esta matéria, esta medida, porque é referente à habitação, uma medida que consideramos que é presente e urgente ser implementado, dados a crise de habitação que existe no nosso país, eu perguntaria como é que justifica, tecnicamente, imagino conhecer a resposta, mas porque é que estão integradas neste quadro, nesta medida em particular, as referências às regiões autónomas, sendo que o número de candidaturas aprovadas e contratadas pelo número de fogos da região autónoma da Madeira é o menor de todas as outras regiões, inclusive em relação à região autónoma dos Açores, está na página 82 do relatório. Posto isto, pergunto se não haveria interesse da Comissão Nacional de Acompanhamento integrar nos seus relatórios mais dados de acompanhamento dos investimentos nas regiões autónomas, até porque a coesão territorial também é um desígnio da aplicação destes fundos do PRR, e porque há interesse, de facto, para uma maior transparência, como aqui também já foi mencionado pelo deputado do Chega, representante eleito pela Madeira. Há todo o interesse, porque há alguma suspeição que recai sobre alguns membros do Governo Regional, e haveria, de facto, interesse nacional também de perceber como é que estão a ser aplicados estes investimentos nas regiões. Concretizou-se, deputada. Muito obrigada. Peço desculpa. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, João Valde Azevedo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o professor Pedro Minguinhos. A minha questão prende-se com a avaliação técnica dos investimentos ou de empréstimos no âmbito mais geral da avaliação de políticas públicas que se desejaria muito forte no âmbito de investimentos de milhares de milhões de euros, que é fácil executar se enfiarmos pela goela adentro de empresas e de outras instituições o dinheiro, mas mais que a quantidade, interessa-nos a qualidade dos investimentos e a avaliação devida de investimento que não tem origem nacional, tem origem europeia, mas enfim, são sempre fundos que vêm dos contribuintes. E eu sinto que há grandes insuficiências. Eu não vejo qualquer prioridade na avaliação de políticas públicas, nem no decreto-lei que regula as competências da CNAE, nem nos relatórios que foram produzidos. Vejo uma equipa técnica muito curta, vejo uma lista de personalidades longa, que não percebo que papel é que tem na produção dos relatórios, será apenas a aprovação em plenário, ou se tem efetivamente algum papel de avaliação técnica dos programas. Não vejo interação com universidades, não vejo recurso a universidades, não vejo estudos específicos, vejo pedidos de estudos a várias entidades sobre várias políticas em particular, mas não se vê o resultado dos estudos, quando esta é uma competência da CNAE promover a avaliação dos resultados do PRR, a interação com a agência IP, os PEARI, a PLANAP, o que é a PLANAP, no âmbito das respectivas competências. Eu não vejo qualquer interação com estas entidades, não vejo um corpo científico de académicos que tenha sido consultado para fazer esta avaliação. Portanto, pergunto-lhe se isto foi uma escolha, se sente as insuficiências e se não acha importante colmatar estas deficiências. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada, Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e duas boas-vindas ao professor Pedro Dominguinhos. Sr. Professor, nós acreditamos que a preocupação com o cumprimento dos prazos do PRR e a obtenção de resultados concretos seja uma preocupação e transversal a todos. Até porque o senhor defende, e bem, que é um programa baseado em resultados. Neste âmbito, há um problema que se perpetua no tempo,
que é a necessidade da melhoria e aumento da operacionalização das plataformas informáticas e a carência de celeridade na aprovação das candidaturas. Por isso é preocupante que, em abril último, vários problemas nestes âmbitos já tenham sido reportados, com atrasos significativos por causa das plataformas informáticas, e chegamos a outubro, passados 6 meses, e temos casos de concursos do PRR, como o senhor disse aqui ainda há pouco, estão há cerca de 1 ano sem resultados. Perante isto, caso estes problemas não sejam resolvidos, eu gostaria de perguntar quais serão as consequências e quem é que será responsabilizado, se é que alguém será responsabilizado. E já agora, e porque sou eleita pelo Distrito de Faro, gostaria de lhe perguntar, na sequência das competências da Comissão Nacional de Acompanhamento que referiu, se quando o ex-ministro Duarte Cordeiro decidiu aumentar a capacidade da desalinizadora do Algarve, o que fez disparar o valor inicial de 40 milhões de euros até o valor à data de quase 108 milhões de euros, com a obra já adjudicada, e o Sr. Secretário de Estado assumiu aqui nesta Comissão na semana passada, que ainda não se sabe onde é que se vai buscar os mais de 50 milhões de euros necessários para esta obra. Gostaria também de lhe perguntar a sua opinião relativamente ao facto de o motor mais potente do turismo do país, que é o Algarve, só ter direito a 3% de investimento comprometido. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. E temos uma inscrição, e a última inscrição desta segunda ronda, Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, pela tolerância. Sr. Professor Pedro Dominguinhos, é um gosto revê-lo. Nós estamos aqui, eu inscrevi-me porque na contenda da conversa, que me parece muito bem, com perguntas só à Comissão de Acompanhamento, eu diria, com primeira análise, que nós estamos preocupados com a execução, com o rigor, com a revisão das regras da contratação pública. Nós, PS, estamos preocupados, tanto mais estamos preocupados que decidimos viabilizar o Orçamento de Estado e a continuidade deste Governo para que o PRR possa ser executado, senão, pelo alinhamento de todas as forças, não havia Governo para ninguém e parece que era anunciado que íamos para eleições antecipadas. Posto esta questão preliminar, que comprova a responsabilidade do Partido Socialista para com a execução do PRR, Sr. Professor, eu acompanhei praticamente todas as visitas que fez no quadro da Comissão de Acompanhamento e a minha primeira pergunta objetiva era, em função da história e das várias reuniões que fez cá e perante o relatório que apresentou agora, qual é o seu grau de confiança no dia de hoje que vamos cumprir o que está planeado em termos de PRR? Isto é um lugar comum dizer que vamos executar, mas obviamente conforme os relatórios de acompanhamento vão acontecendo e as recomendações, algumas delas vão ser adotadas, o nível de confiança do Presidente da Comissão de Acompanhamento aumenta ou declina. Era uma pergunta objetiva para o Sr. Professor. A segunda pergunta era, nós sabemos que há um conjunto de projetos do PRR, transversalmente, que por um motivo ou por outro estão planeados, mas têm atrasos, o que nos fazem supor que podem não se executar no período recomendado. Tem a ver com contratação pública, tem a ver com a dinâmica dos promotores, tem a ver com várias questões. Como Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, que prima pela execução, o que é que recomendaria ao Governo fazer imediatamente? Quando o Governo se apercebe que os projetos não arrancam, que estão pendurados ou não há capacidade, que é o pressuposto do planeamento que está feito, nós hoje podemos falar quantos técnicos... Deputado, olha o tempo. Termino já. Nós hoje podemos falar como é que isto foi planeado. O certo neste momento é que o planeamento está feito e ele tem que ser executado. Por isso a pergunta objetiva é, verificado uma incapacidade de algum promotor, o que é que acha que o Governo, os promotores ou as entidades devem fazer de imediato para passarmos à frente, para executarmos plenamente os 22 mil milhões do PRR? Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, ouvidas todas as questões dos representantes dos grupos parlamentares que têm assento nesta comissão eventual de acompanhamento, dou-lhe a palavra para responder e tenho a dizer que são 26 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço as perguntas das senhoras e dos senhores deputados e começo por ler as competências da CNA. Número 5, a linha A, acompanhar a execução do PRR, desenvolvendo as iniciativas que considera oportunas, designadamente na esfera territorial, envolvendo atores regionais e locais. Acompanhar as medidas de informação, comunicação e promoção de uma maior transparência e participação ativamente na definição dos modelos a utilizar.
acompanhar os progressos na implementação do PRR, designadamente através da produção de relatórios, podendo por efeito reunir com beneficiários diretos, intermediários ou finais e propor recomendações de melhoria dos mecanismos de implementação e execução. Emitir parecer sobre os relatórios semestrais ou anuais da monitorização apresentados pela estrutura de missão Recuperar Portugal, podendo efetuar recomendações. Analisar os relatórios de avaliação de resultados e do impacto do PRR. Estas são as competências que estão vertidas no Decreto-Lei, com as suas diferentes alterações e, portanto, que gostava de relembrar. Vou tentar seguir a ordem das questões para ser mais claro sobre as mesmas. O Sr. Deputado Nuno Fazenda, do PS, levantou um conjunto de questões sobre o feedback no terreno. Fruto das nossas visitas, nós temos visto acontecer um vasto leque de concretizações que estão, eu diria, neste momento, ou algumas concluídas. Eu estive a semana passada em Passos de Ferreira, onde assisti à reabilitação de um conjunto significativo de bairros sociais, onde assisti a um exemplo de 13 creches municipais que estão a ser construídas, ou a um lar municipal que depois irá ser transferido em termos de direito de superfície para um IPSS para a gerir, ou então os bairros comerciais digitais que estão a ser concretizados. Nos últimos 15 dias tivemos presentes em 8 agendas mobilizadoras na região de Aveiro e na região de Setúbal e também a vários projetos de descarbonização, onde assistimos a projetos que estão neste momento a ser implementados, quer para, imaginemos, centrais de biomassa ou instalação de fornos naturalmente mais energeticamente eficientes, gastando menos energia, ou então novos produtos e serviços que essas mesmas entidades, tivemos na agenda das duas rodas, que é gerida pela Polispor e que também tem a Abimota como parceiros, onde já existem um conjunto de novos produtos, por exemplo, uma bicicleta elétrica denominada Maria, é apenas uma curiosidade, mas que estamos a falar de este conjunto de exemplo, ou então tive na passada semana numa agenda mobilizadora da área da saúde, onde foi possível assistir a um conjunto muito significativo de dispositivos médicos que já estão na fase de protótipo e alguns deles a ser comercializados nesta área. Ainda hoje, de manhã, estive na Escola Superior Náutica Infante do Henrique, onde no próximo mês vai ser inaugurado o Centro de Simulação Marítima, num investimento do Abazul, na ordem dos 3,5 milhões. E, portanto, podia dar-vos centenas de projetos que estão a ser desenvolvidos no terreno, ou então, olhando, por exemplo, para o Algarve, que foi levantada aqui essa questão, por exemplo, um conjunto de investimentos para reduzir as perdas de água em baixa, por exemplo, no município de Lagos, mas existem outros municípios que estão a fazer todo este conjunto de investimentos, para além, naturalmente, daquilo que é mais falado, da dessalinizadora ou da tomada de água do Pumarão, mas num outro conjunto também de investimentos relacionados com a eficiência hídrica, que é essencial. E, portanto, há aqui um conjunto muito diversificado de investimentos, porque, como é óbvio, quase 6 mil milhões de euros pagos aos beneficiários finais significa que muitos investimentos estão no terreno a ser concretizados. A dimensão social, como compreenderá, Sr. Deputado, eu não conheço em pormenor todos os projetos. A Comissão Nacional de Acompanhamento está a emitir e vai emitir parecer sobre o relatório semestral da estrutura de missão Recuperar Portugal, ainda este mês não, em novembro, e aí existe uma lista detalhada e, portanto, depois poderá ser consultada pelas várias dimensões. Sobre a questão colocada pela Sra. Deputada Clara Sousa Alves, correto? Do PSD, no Algarve, na realidade, a questão dos investimentos aqui apresentam, por um lado, os beneficiários finais e depois os beneficiários diretos, que em muitos casos são diretamente as águas do Algarve ou outras entidades na questão da eficiência hídrica do Algarve. E lembrar que, no âmbito do PRR, estão destinados cerca de 200 milhões de euros apenas para a eficiência hídrica no Algarve, a ser executado por um conjunto diversificado de entidades. Muitos dos projetos que aqui estão colocados têm a ver com a capacidade de outras entidades, tipo a Universidade do Algarve, tive um conjunto de empresas para, eu diria, ter a capacidade de gerir e de captar novos investimentos na região do Algarve. E aí, na realidade, essas entidades, globalmente,
em termos percentuais, têm mostrado menor capacidade de captar alguns fundos quando comparados com outras regiões do país. E, portanto, é algo que, em muitos dos concursos que são competitivos, e é importante ter essa noção, no caso de alguns investimentos, imaginemos o caso da ponte de Alcotim, que esperamos que seja resolvida esta semana na Cimeira Luso-Espanhola, bem como a ponte sobre o Rio Severo, em Nisa. Neste caso concreto, o investimento já estava pré-determinado, ou seja, não poderia existir concorrência de outras entidades para poderem captar aquele investimento. E, portanto, aí havia uma pré-determinação a nível regional ou a nível local desses mesmos investimentos. Nos restantes, onde era onde era concursos competitivos, aí, na realidade, é a capacidade de cada uma dessas mesmas entidades de conseguirem captar. E há regiões onde nós verificamos que a capacidade institucional foi mais reduzida do que noutras. E isto é algo que deve merecer uma reflexão sobre, eu diria, o capital institucional em cada uma das regiões, as relações que se estabelecem entre as diferentes entidades nessas mesmas regiões para captar esses mesmos investimentos. Dou-lhe o exemplo no caso das agendas mobilizadoras, onde, com exceção da bioeconomia azul, com algumas empresas nas áreas das algas, e a Universidade do Algarve em 2 ou 3 projetos, foi extremamente difícil encontrar projetos onde as empresas do Algarve tivessem essa capacidade de, naturalmente, de ganhar esses mesmos concursos. E, portanto, esta é uma reflexão e que também é um bocadinho e que vai na senda daquilo que o Sr. Deputado do Chega colocou, e já lá irei, sobre algumas regiões do país na sua capacidade de captar investimento. Ou seja, não foi impeditivo, porque nós temos várias agendas mobilizadoras no interior do país, desde Bragança basicamente até Évora, e alguns em menor número no caso de Beja, mas na realidade, quando olhamos para o volume das agendas mobilizadoras, até porque isso significava a presença de instituições científicas, mas para vos dar um exemplo, na comunidade intermunicipal, coincide também com o distrito de Porto Alegre, a entidade que mais captou fundos foi o Instituto Politécnico de Porto Alegre, com um conjunto variado de investimentos, desde a parte dos impulsos, passando pelas residências estudantis ou então por agendas mobilizadoras. Mas, como é evidente, o know-how, a experiência de concorrer em concursos competitivos a nível nacional e internacional determina muito a capacidade, nos concursos competitivos, das diferentes entidades poderem concorrer. Já uma distância tão grande não se verificou, por exemplo, na área social, onde, sobretudo, nos equipamentos sociais, as IPSS, ou as Misericórdias, ou as cooperativas, ou outras entidades, já têm maior experiência em concorrer a esses fundos, até porque tinham tido pares em muitas dessas situações, e, portanto, tiveram essa capacidade de angariar um conjunto de investimentos que é particularmente significativo e que desempenha um papel relevante. Eu estive há cerca de 1 mês e meio em Vila de Rei, a inaugurar uma creche municipal conjuntamente com a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, onde aquela creche é essencial. Porquê? Porque nos últimos anos o município e a Vila de Rei conseguiram atrair um conjunto de casais nacionais e estrangeiros, que naturalmente jovens e que trazem filhos, e que foi necessário abrir mais salas. Portanto, o PRR também está a ter a capacidade de responder, mesmo em zonas do interior, porque, e podia-vos dar-vos um conjunto significativo de exemplos, de municípios no interior que este ano abriram mais salas de aula, quer no primeiro ciclo, quer no segundo ciclo, para responder exatamente a esses desafios. Portanto, a conjugação desses investimentos na área social com a área das escolas, e já lá irei, acaba por, naturalmente, dotar esses territórios de equipamentos para responder não apenas ao presente, mas também ao futuro. O Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega fala na questão do rigor, na questão da cooperativa de habitação. A Comissão Nacional de Acompanhamento, e eu próprio já estive 3 vezes na região autónoma da Madeira a acompanhar os investimentos. Por, naturalmente, questões das competências específicas, quer a região autónoma dos Açores, quer a região autónoma da Madeira, criaram comissões de acompanhamento regional. Independentemente disso, nas visitas que tenho mantido, inclusivamente estive há muito pouco tempo na região da Madeira, autónoma da Madeira, perdão,
reuni quer com o Sr. Secretário Regional das Finanças, quer com a Sra. Presidente do IDR, e também visitei um conjunto de investimentos, quer de âmbito da responsabilidade da região autónoma. Porquê? Porque foi atribuído um montante específico, quer à região autónoma dos Açores da Madeira, mas para além disso, e aqui aproveito já para responder à questão da habitação, os municípios, nesse caso concreto, puderam também candidatar-se ao Programa Nacional de Acesso à Habitação, vulgo Primeiro Direito. E, portanto, para além de existir habitação que está a ser construída em cada uma das regiões autónomas, da responsabilidade das secretarias regionais ou do governo regional, vários municípios candidataram-se ao IRU e estão neste momento a construir um conjunto de habitação. Sobre a questão da atribuição de casas, é bom que nós tenhamos esta noção. O acesso à habitação ou a custos acessíveis, a sua atribuição carece de um regulamento que tem que ser aprovado pelos órgãos competentes. Se for no âmbito do município, há de ser o município e a Assembleia Municipal. Se for no âmbito regional do governo, existirão outras questões. Portanto, nunca um apartamento financiado com o PRR pode ser colocado à venda, porque ele ou destina-se a fruto, a chamada, eu não sei se o nome correto é habitação social, ou então a custos acessíveis, que tem portarias definidas a nível nacional ou a nível regional. E, portanto, esta é uma questão. Agora, podemos perceber que aquele prédio tem um determinado valor de mercado, que é uma coisa completamente distinta, mas que aquele prédio do PRR não pode estar à venda, porque isso não foi o objetivo. O que existe no PRR é a possibilidade de vários municípios, e isso tem acontecido, de adquirirem prédios aos particulares, mediante concursos públicos que lançam, e, portanto, a determinado preço, e já aconteceu e tem acontecido em vários municípios do país, ou então de, através também de concursos concorrenciais, de delegarem em entidades privadas a construção que depois, naturalmente, através da celebração de um contrato de promessa, compra e venda, é a aquisição de bem futuro, naturalmente, ficam com a posse desses mesmos bens. E, portanto, desse ponto de vista, é algo que é fundamental. Sobre a questão do plano de corrupção, não é competência da Comissão Nacional de Acompanhamento. Aquilo que eu posso dizer é que todas as denúncias, e já foram 3, que chegaram ao e-mail, e chegaram todas por e-mail, podiam ter chegado por outra via, à Comissão Nacional de Acompanhamento, a Comissão Nacional de Acompanhamento teve oportunidade de a remeter às entidades competentes. E mais do que isso, numa visita detetámos que havia algo que não, e foi no continente, não foi na região autónoma da Madeira, algo que não nos parecia estar de acordo com aquilo que tinha sido aprovado, e aquilo que fizemos foi uma comunicação para a estrutura de missão Recuperar Portugal e também para a Comissão da Auditoria e o Controlo, a dizer, olha, isso parece-nos que não está de acordo com o previsto, por favor, investiguem para ver esta situação. E, portanto, esta é a missão da estrutura de missão Recuperar Portugal. Depois existem todas as questões que são colocadas ao OLAF e que isto é feito. Apesar de não ser a missão da Comissão Nacional de Acompanhamento, sempre que há algo que nós suspeitamos, aquilo que é a nossa obrigação é, naturalmente, reportar aos órgãos competentes, que é aquilo que é essencial. A senhora deputada Marina Gonçalves fala sobre a questão das irregularidades e, portanto, eu acabei de responder exatamente nesta situação. Não sei se outros órgãos ou se outras entidades têm um conhecimento adicional de outras irregularidades. Aquilo que me compete dizer é que tudo aquilo que seja considerado menos claro deve ser reportado às entidades competentes para poderem, aquelas que têm a missão de investigação, de o fazer. Sobre o senhor deputado Almir Moreira, do PSD, sobre a questão do critério de avaliação, o primeiro a candidatar-se, ser também o primeiro a ser servido. Posso dizer-lhe que parece-me que pode ser um critério de rapidez, não nos parece, e eu, enquanto Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, tenho emitido um conjunto de sugestões ou recomendações sobre os avisos, e parece-nos que esse não deve ser o critério mais, eu diria, utilizado. Pode ser um critério de desempate, reconheço que é aquele que mais rapidamente resolve o problema. No entanto,
e o senhor deputado levanta uma questão que é particularmente premente, que é a questão da fase de maturidade dos projetos. Ou seja, se nós não combinarmos isto, como, por exemplo, no caso das escolas, isso foi combinado, ou seja, era o primeiro, desde que cumprisse os requisitos, como é óbvio, a ser apresentado, era o primeiro a ser servido, olhando para a fase de maturidade e desde que fosse possível cumprir no prazo determinado, numa lógica de rapidez eu posso compreendê-lo. Numa lógica mais global da avaliação do mérito das candidaturas, não garante, embora seja legal, mas não garante que os projetos mais valiosos sejam aqueles que sejam melhor servidos e, portanto, isto pode, naturalmente, ter essas questões, mas, e ultimamente, por exemplo, o próprio aviso do e-commerce tem exatamente, que está aberto neste momento até o dia 4 de novembro, tem exatamente essa mesma questão. Aqui o objetivo foi acelerar a execução, porque se recebêssemos 40 mil candidaturas, a seguir fôssemos avaliá-las, não havia tempo útil para, até a final do PRR, ter essa questão, mas sabemos que tem esta consequência quando o fazemos. A senhora deputada Manuela Tender, do Chega, incide sobretudo sobre, eu diria, as escolas. E respondendo àquilo que é mais fácil, eu também li a reportagem do Expresso, até porque fui, naturalmente, contactado pela senhora jornalista, e fiz o trabalho de casa, que foi telefonar à senhora Presidente da CCDR do Centro e, naquele caso, à Vice-Presidente da CCDR do Norte, e aquilo que me foi transmitido pela senhora Presidente da CCDR do Centro é que há cerca de 15 dias, e portanto essa informação tem 15 dias, todos os pedidos de adiantamento tinham sido processados. No caso da CCDR do Norte, aquilo que me foi transmitido é que tinham sido processados os pedidos elaborados pelas autarquias, ou seja, solicitados pelas autarquias. E, portanto, foi a informação que me foi dada, neste caso, pela senhora Vice-Presidente da CCDR do Norte, portanto, a situação estaria resolvida neste momento. Sobre a questão dos centros tecnológicos especializados, ou vulgo CTEs, neste último relatório eu participei nas 5 reuniões que o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação fez pelo país inteiro, ou seja, em cada uma das NUTS 2, para, naturalmente, com os responsáveis dos agrupamentos ou das escolas que têm esses mesmos CTEs, onde foi manifestada uma preocupação muito grande sobre a execuibilidade. Aquilo que lhe posso dizer, até porque tenho feito o acompanhamento com o Sr. Vice-Presidente do IGEF, o Dr. Edgar Romão, é de que a situação está, eu diria, a melhorar. Ou seja, os pedidos de adiantamento foram todos feitos. Aqui, nesse caso, há uma questão de estar à espera que alguém solicite, foi decisão do IGEF, aos projetos aprovados, fazer o pedido de pagamento, de adiantamento. No caso da contratação pública, foram também esclarecidos um conjunto de questões e está a ser dado o apoio, até porque foi disponibilizada uma equipa por parte do Ministério para prestar este apoio específico e, portanto, as coisas estão a rolar mais rapidamente. Mantém-se, no entanto, a exigência, sobretudo, não tanto da meta final, mas da meta intermédia. Até porque, neste momento, o número de CTEs aprovados ultrapassa a meta que nós nos comprometemos com Bruxelas. E porquê? Porque o valor médio de cada CTE ficou abaixo daquilo que tinha sido inicialmente definido e, portanto, aqui há uma capacidade de nós até podemos ter mais CTEs, o que naturalmente beneficia a qualidade do ensino do ponto de vista pedagógico, porque tem equipamentos mais modernizados e que podem responder às necessidades das organizações em cada um dos territórios. Aquilo que está mais atrasado é, naturalmente, a questão das redes, sobretudo wireless, nas escolas, e isto é manifestamente preocupante. Nós, e se leram não o último relatório, mas o anterior, nós manifestámos uma apreensão sobre a forma como foi conduzido um dos concursos e relatámo-lo, e, portanto, este é um exemplo de como, quando nós encontramos solução, e posso-vos dizer, e está relatado, que tentámos com que o concurso fosse anulado, porque nos levantava dúvidas, foi decisão política do Sr. Ministro à data não anular o concurso e prosseguir, mas isso é uma decisão política, como compreendem, para responder um bocadinho também a algumas das questões, nós fizemos essa recomendação. Eu não posso, enquanto Comissão, e mais sobre a questão se deve ou não ser vinculativo, isso é uma decisão política, ou do Governo ou do Parlamento, sobre as competências de cada uma dessas comissões.
E aí isto é particularmente relevante, porque se nós queremos uma estratégia de maior digitalização da escola, pública ou privada, aquilo que quisermos da escola como um todo, é essencial acesso, é essencial rapidez, e nós sabemos que a falta de acesso e a falta de rapidez é um dos motivos que mais contribui para a inequidade no acesso à educação. Portanto, quanto menos internet, perdoa uma expressão, existir nas escolas, mais estamos a aumentar o gap entre aqueles que podem aceder à internet em casa e que têm computador em casa e aqueles que não têm. Entretanto, também já foi tomada uma medida que era algo que provavelmente irá ser analisado na reprogramação, que é os exames do ensino secundário. Que o objetivo era que eles fossem feitos online, e já houve uma decisão do atual governo de que os exames no ensino secundário não fossem naturalmente realizados online, e portanto isto aí tem também este impacto, que também permite que algumas, dou-vos o exemplo, o meu filho estuda no 12º ano, e esta semana houve uma comunicação do Sr. Diretor da escola, do agrupamento, a dizer que os novos equipamentos eram apenas do alunos do 5º até ao 9º ano. Portanto, os alunos do 10º até ao 12º ano que não têm equipamento, os que têm podem manter, os que não têm não podem solicitar se estiverem no ensino secundário. Espero ter respondido a todas as suas questões. A senhora deputada Irene Costa, do PS, fala sobre as empresas no PRR. Nós, nesse período ultimamente que temos vindo a realizar, estamos a verificar nas agendas mobilizadoras que não as da energia. Eu acho que nós temos aqui uma questão que deve ser discutida, que as agendas mobilizadoras na área da energia têm aqui dificuldades adicionais e que devem merecer uma reflexão nesta reprogramação, fruto de um conjunto de vicissitudes, quer pela questão legal, quer pela questão de, por exemplo, o mercado não estar maduro, e isso pode ter, por exemplo, implicações em algumas agendas mobilizadoras que não ou da descarbonização, porque muitos dos projetos tinham a expectativa e continuam a ter que exista fornecimento de hidrogénio, por exemplo, para abastecer um conjunto de equipamentos. Se o hidrogénio não for produzido e não puder abastecer, isto diminui o impacto, e essas são questões que verdadeiramente são relevantes e, portanto, que carecem de uma articulação entre as diferentes agendas. No caso da descarbonização, eu aqui distinguia entre dois projetos. Os projetos simplificados, até 200 mil euros, onde a maior parte sobretudo pequenas e médias empresas, têm implementado de uma forma muito significativa esses procedimentos e são poupanças imediatas. Depois temos os outros investimentos mais complexos. Nós tivemos, para vos dar um exemplo, tivemos na Navigator, tivemos na Bondalta, tivemos na Vista Alegre, tivemos na Ascensa, ainda nos últimos 15 dias, onde os investimentos, alguns deles estão os equipamentos já existem, mas carecem de algum licenciamento. Porque estes projetos implicam ou a intervenção da APA ou do ICNF, também depende das regiões, que são essenciais para a concretização destes mesmos investimentos. E, portanto, isto deve ser tido em consideração nos prazos. Por isso é que nós falávamos de aproveitamento, e está ali ainda, do prazo disponível da execução do PRR. Essas agendas e a descarbonização vão até dezembro de 25. E vale a pena. Eu acho que foi uma questão colocada na anterior audição ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado sobre a possibilidade de termos aqui mais 3 ou 4 ou 5 meses, dentro do prazo de execução do PRR, até maio ou junho de 26, para alguma dessas agendas. Eu acho que vale a pena olhar, e aí tem que naturalmente ser o IATMEI, porque é o beneficiário intermediário, o responsável deste investimento, de agenda a agenda, projeto a projeto, perceber esta questão. E, portanto, porquê? Porque os investimentos estão no terreno e, agora, é essencial que eles se concretizem para ter os resultados e os impactos que, naturalmente, são necessários. Sobre as questões levantadas pelo Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD, sobre as recomendações, nós sentimos necessidades de fazer exatamente essa recomendação, porque sentíamos que, em alguns dos casos, dou-lhe um exemplo, é essencial que todas as atas dos concursos sejam públicas. E nós já dissemos isso 2 e 3 vezes. Continuam a existir, a maioria das entidades continua a não publicar as atas dos concursos. Nós propusemos, numa reunião com a estrutura de missão, que fosse elaborada uma orientação técnica para que todos os beneficiários intermediários publicassem as atas. Já fizemos isso. E, portanto, mais do que isso, neste momento não conseguimos. Sobre a questão das recomendações, nós concordamos genericamente com todas as recomendações, melhor dizendo, com todas as
medidas de alteração que estão a ser concretizadas porque permitem acelerar. E nós precisamos de acelerar o PRR nessas medidas e dizer que, num número significativo, ao encontro daquilo que têm sido as recomendações que a Comissão Nacional de Acompanhamento tem vindo a fazer. O Sr. Deputado João Neto Ribeiro, e faltam-me 30 segundos, não é? Do Chega. Sobre a questão do poder vinculativo, como compreende, isso é uma decisão dos órgãos políticos, ou do Governo, ou... repare, é um bocado estranho eu estar a dar opinião em causa própria. Em alguns dos casos, entendo que há um determinado nível que devia ser vinculativo. Outra que é uma decisão política, não é uma comissão independente que deve ter, eu diria, a competência política, porque isso compete aos eleitos, ou do Governo, ou da Assembleia da República. E, portanto, desse ponto de vista, compete-nos acompanhar isto e dar esta informação a este nível mais político, saber se deve ser o investimento A ou o investimento B. Naturalmente, o Governo pode ouvir quem entende, mas acho que a decisão tem que ser política, em última análise, porque senão estávamos a subverter um bocadinho esta situação. Em algumas questões mais técnicas, entendemos que porque isto melhoraria rapidamente estas questões de aceleração dos investimentos. À senhora deputada Sofia Canha, da questão da habitação, já respondi. Ao senhor deputado João Vale Azevedo, a Comissão de Avaliação do PSD, a Comissão Nacional de Acompanhamento não tem a competência de elaborar estudos, nem faz aquilo que pode, que é propor a realização de estudos. E, portanto, desse ponto de vista, não tem que ter, não tem competência... Peço, onde é que está a ler essa na competência do PRR? Peço desculpa. Eu peço desculpa, mas quem está a ser ouvido é a Comissão Nacional de Acompanhamento. Prossiga, Sr. Presidente. A senhora deputada Sandra Ribeiro, do Chega, sobre quem é que será responsabilizado. Esta é uma questão particularmente relevante a dois níveis. A primeira é ao nível dos pedidos de reembolso que são feitos pelo Estado português. Ou seja, nós já tivemos essa experiência, no terceiro e no quarto pedidos, que foram submetidos em simultâneo, em que a não concretização de 3 metas e marcos significou que o país teve, durante 6 meses, uma verba retida e que depois demonstrou que foi capaz de cumprir aquelas metas e marcos e a Comissão Europeia devolveu. Portanto, há um risco país global do incumprimento das metas, mas nós sabemos que as metas e os marcos vêm dos beneficiários finais e dos beneficiários diretos. E aqui é importante, e muitos dos beneficiários diretos e intermediários têm-nos manifestado isso, porque assinaram contratos ou com a estrutura de missão Recuperar Portugal, nos casos dos beneficiários diretos, ou com os beneficiários intermediários sobre penalizações. E alguns desses beneficiários dizem, bem, se eu estou à espera um ano, por um licenciamento, se uma plataforma não funciona, como é que nós depois seremos responsabilizados? E esta é uma questão que é particularmente sensível, e dar-vos nota que, por exemplo, neste momento já há vários investimentos a serem substituídos. Acontece na questão social, ou seja, várias IPSS ou misericórdias perceberam que não conseguiam concretizar, desistiram e foram colocados novos investimentos. Nas residências, como já vos disse, e aí aqui é fácil de ultrapassar. Noutras situações, é uma situação particularmente sensível que necessita de ser trabalhada. Para finalizar, o Sr. Deputado Jorge Botelho, do PS, em alguns investimentos o meu grau de confiança aumenta e aumentou significativamente. Noutros investimentos, eu acho que o grau de confiança, o grau de confiança diminuiu na possibilidade de os concretizar no tempo e nas metas e nos marcos definidos no PRR, mas que a reprogramação do PRR pode, agora que está em curso, ajudar a ultrapassar esta questão. Peço desculpa. Concluiu? Está concluído?
Bem, sendo assim, e tendo em conta que faça aquele engano inicial, viu que lhe dei mais estes minutos, não é? Para concretizar. Não, não é para agradecer. Agradeço sim a presença, a disponibilidade que teve, reitero, portanto, a prontidão que também manifestou logo em estar aqui. Agradeço a presença de todos os senhores e senhoras deputados e vamos manter-nos em contacto. Muito obrigada.